vamos falar de esofagite eosinofílica. Pode afetar qualquer faixa etária, desde as crianças aos adultos. E já de seguida, com o Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista, vamos saber quais os sintomas, as opções terapêuticas desta doença inflamatória crónica. Ligue para se inscrever, porque depois terá também aqui em direto a oportunidade de esclarecer as suas questões relacionadas então com a especialidade gastroenterologia. Mas psiquiatria também está reservada para esta quinta-feira com o Dr. João Perestrelo, médico psiquiatra. Vamos aqui conhecer os estados modificados de consciência que têm despertado um interesse crescente tanto na investigação científica como nos resultados bons no tratamento de diversas condições mentais e físicas. Também aguardamos a sua dúvida relacionada então com a especialidade de psiquiatria. E para participar, para se inscrever, deve já marcar o número de telefone 22-508-3297 ou pode fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Partilhe a sua dúvida, a sua história, também o seu testemunho e pode fazê-lo a partir deste momento, porque partimos à conversa com o nosso primeiro convidado. Está no ar o programa Consultório. Já estamos de regresso para mais uma edição do programa Consultório. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à nossa saúde e bem-estar. Hoje tem aqui a oportunidade de esclarecer as suas questões relacionadas com duas especialidades, psiquiatria, também gastroenterologia. Deve já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22-508-3297 ou também por escrito do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Pode esclarecer aqui a sua questão em direto, sem tempo de espera, sem listas de espera, falar com os nossos médicos especialistas e, portanto, ver a sua dúvida esclarecida. Psiquiatria, no segundo segmento, para já avançamos então com gastroenterologia e vamos falar de uma doença inflamatória crónica. É nosso convidado o Dr. Armando Peixoto, médico especialista em gastroenterologia no Grupo Trofa Saúde, Hospital da Boa Nova e Hospital da Maia, a quem agradeço por juntar-se a nós mais uma vez. Sr. Doutor, é sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sr. Doutor. Portanto, começava por lhe perguntar se esta doença pode ser considerada uma alergia alimentar. Boa tarde, Alexandra. Muito obrigada. Sim, é uma doença alérgica, é uma doença inflamatória alérgica, crónica. E o objetivo hoje, estamos a conversar sobre ela, é para procurar divulgar algo que a maior parte das pessoas provavelmente nunca ouviu falar, e este palavrão da esofagite eosinofílica, que às vezes é difícil de dizer das primeiras vezes, sim, mas que efetivamente estamos a falar de uma condição que é crónica, mas cuja incidência tem disparado de forma vertiginosa nas últimas décadas. E, portanto, e afeta imenso a qualidade de vida das pessoas que por ela são afetadas, e é algo que nós, gastroenterologistas, mas os médicos em geral, estão cada vez mais a observar na sua prática clínica. Efetivamente é uma doença que afeta única e exclusivamente o esófago. Às vezes pode haver alguma confusão com uma coisa chamada gastroenterite eosinofílica, em que pode haver vários segmentos do tubo digestivo envolvidos nessa resposta do tipo eosinofílico, portanto, tipo alérgico, mas neste caso estamos a falar de uma doença única e exclusiva do esófago e, portanto, são pessoas que têm sintomas esofágicos. Sintomas esofágicos esses que, na maior parte dos casos, na população adulta, têm que ver com dificuldade na passagem dos alimentos, uma coisa chamada disfagia, ou então, a forma de apresentação até mais comum é as pessoas virem ao serviço de urgência por uma impactação alimentar, ou seja, por um bolo alimentar que fica retido no esófago, muitas vezes até já há episódios prévios. Isto vem precisamente do facto de haver uma resposta inflamatória na parede do esófago, do tipo alérgica, e, portanto, em resposta à exposição a determinados antigénios alimentares, que leva a uma perda de função normal do esófago e a sua capacidade de promover um transporte normal do que é deglutido desde a boca até o estômago. E não há sintomas prévios que às vezes as pessoas possam desvalorizar e que depois levem então a esta disfagia, que é algo mais grave, não é? Temos aí duas questões. Uma tem que ver precisamente com a forma insidiosa como alguns dos sintomas às vezes se vão instalando, mas sobretudo também ter a noção de que, dependendo das faixas etárias, a forma de apresentação pode ser muito distinta. É uma doença que tem 2 picos de diagnóstico, habitualmente ali entre os 8 e 10 anos na pediatria e depois a partir dos 20 anos até aos 40 na população adulta. E é preciso ter em conta que se no adulto
a questão da disfagia, portanto, a dificuldade, que pode ser mais ou menos progressiva, mas a dificuldade que se vai instalando na capacidade então, de transportar o bolo alimentar que é mastigado e deglutido para o estômago, ter alguma sensação de que, ter a percepção de que está a passar, que não é normal, nós devemos ter essa sensação de que alguma coisa ficou ali retida, muitas vezes as pessoas acabam por beber água, portanto, a chamada disfagia, ou então a própria retenção do conteúdo, mas é preciso ter atenção que se esses sintomas são relativamente sugestivos de um diagnóstico esofágico, nas populações mais novas, nomeadamente na pediatria, muitas vezes os sintomas não têm nada a ver com sintomas esofágicos, náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominal, atraso de crescimento, e, portanto, ao longo do envelhecimento, na adolescência e depois no início da vida adulta, é que os sintomas esofágicos se vão tornando mais proeminentes e, portanto, o diagnóstico acaba por ser às vezes mais fácil de ser feito, com a noção também de que alguns sintomas até reportados muitas vezes por outro tipo de patologias, como é o caso da doença de refluxo, que é muito mais comum, podem mimetizar a própria esofagite eosinofílica, em que às vezes os doentes reportam queixas do tipo refluxo. Nós não sabemos muito bem o porquê, porque sabemos que essas doenças podem estar em conjunto, mas podem estar em separado e os sintomas serem os mesmos, e portanto é preciso ter alguma limiar para o diagnóstico baixo, sobretudo no contexto clínico certo, do qual poderemos eventualmente falar. Claro que sim, vamos falar já de seguida. Tem sido descrita alguma predisposição genética familiar para esta doença? Acredita-se que em parte existe, aliás, acredita-se não, está estudado e é verdade, porque nós sabemos que em familiares do primeiro grau, sobretudo irmãos, e em estudos com gêmeos monozigóticos, a incidência da esofagite eosinofílica é muito mais alta. Aliás, nos gêmeos é superior a 50% e, portanto, certamente há uma predisposição genética que leva a que as pessoas desenvolvam este tipo de patologia alérgica. Aliás, existe até uma predisposição genética para doenças alérgicas, portanto, para a atopia em particular. Portanto, é normal que o indivíduo até possa ter uma esofagite eosinofílica e ter os irmãos com asma, o eczema atópico, portanto, com outras doenças alérgicas, e é um bocadinho neste caldinho em que a doença pode surgir. Agora, sabemos também que a genética em si não é suficiente para explicar, porque aí tem que haver alguma interação com o meio. Portanto, a partir de um determinado momento, perde-se ou desenvolve uma intolerância do tipo alérgico a um grupo de alimentos que está relativamente bem definido, que leva depois ao desenvolvimento de uma resposta imunitária no esófago, com lesão tecidular e com perda de função do próprio esófago. Claro. Sim. Portanto, até aqui compreendemos alguma predisposição genética, esta dificuldade às vezes em incluir alguns alimentos. Muitas vezes o diagnóstico é feito então em contexto de urgência, não é? Sim. A endoscopia é o método diagnóstico padrão para fazer o diagnóstico da esofagite eosinofílica, ao contrário de outras doenças alérgicas nos quais os testes cutâneos, por exemplo, o doseamento de imunoglobulinas do tipo IgE para as doenças alérgicas não tem um papel relevante na esofagite eosinofílica, porque é mediado por uma resposta imunológica que é independente desses mecanismos, embora também seja uma resposta alérgica, e, portanto, nós, para documentarmos a doença, temos que demonstrar que existe lesão tecidular esofágica característica da esofagite eosinofílica. A maior parte das pessoas, sim, apresenta-se ou com tal dificuldade na passagem dos alimentos ou com as chamadas impactações alimentares. Diga-se que, até umas décadas atrás, aquilo que estava descrito era que as pessoas, quando vinham à urgência, era porque tinham corpos estranhos retidos, ou ossos, ou espinhas, que ainda acontecem hoje em dia, mas a retenção esofágica de alimentos comuns, um pedaço de batata, um pedaço de carne, um pedaço de peixe, era raríssimo na ausência de doença estrutural. Portanto, um aperto no esófago, quer fosse por uma estenose por doença de refluxo, quer fosse um cancro do esófago, outra doença estrutural que pudesse levar a uma retenção de conteúdo no esófago. E, portanto, estas retenções alimentares tornaram-se muito mais prevalentes nas últimas décadas, tanto é que hoje metade das pessoas que entram no serviço de urgência por retenção esofágica de um alimento é por uma esofagite eosinofílica. E era algo que, nos anos 50 ou 60, nem sequer era descrito. Tanto é que a esofagite eosinofílica, e isto para as pessoas lá em casa terem noção, é uma doença tão recente que os primeiros casos estão descritos na década de 90. Muito recente. Mas agora com uma maior taxa de incidência, não é? Sim, o que provavelmente vai acompanhar as doenças alérgicas autoimunes, que todos nós conhecemos, mais ou menos, mas que sabemos que têm tido uma maior incidência e prevalência na população geral, muito provavelmente
com a interação diferente que nós temos com um meio que antigamente não tínhamos, logo à partida, a menor taxa de infecções nas nossas fases precoces da nossa vida, que levam a que as respostas imunológicas possam tender mais para um tipo autoimune ou alérgico, e que para outras doenças, até do tubo digestivo, como é o caso da doença inflamatória do intestino, a esofagite eosinofílica também acompanha esse aumento de incidência. Mas só voltando um bocadinho atrás à questão da endoscopia. A endoscopia é importante não só porque permite fazer o diagnóstico quando nós temos o doente à nossa frente no serviço de urgência. Agora, os achados endoscópicos em si, que podem ser muito sugestivos, e há achados endoscópicos muito sugestivos. Existe até uma imagem que é clássica da esofagite eosinofílica, é dela parecer uma traqueia. Há uma traquealização do esófago. Fiquei ali uns anéis que parece que estamos a olhar para a traqueia, mas não, é o esófago. E se fizermos biópsias no esófago para documentar o número de eosinófilos, que são as tais células características inflamatórias de tipo alérgico que estão presentes nas biópsias, tem que haver um número superior a um determinado cutoff ao microscópio, faz-nos o diagnóstico. Porque presença de eosinófilos no esófago nunca é normal. E, portanto, dentro do contexto clínico, a presença de eosinófilos deverá indicar a presença de uma esofagite eosinofílica. E nessa altura é importante também determinar os alimentos a que aquela pessoa é alérgica? Depende do que é que o doente quer fazer com a sua doença. Obviamente que a grande preocupação dos doentes é não voltar a ter sintomas, ou em alguns casos já têm sintomas há muitos anos, modificaram o seu padrão de dieta, começaram a comer mais devagar, a mastigar melhor os alimentos, a deixar alguns alimentos mais sólidos, de maiores dimensões, não os ingerir, e isso às vezes passam-se anos em que modificam a sua dieta e depois isso passa a ser uma rotina e deixa de ser, entre aspas, um problema até haver uma impactação alimentar, por exemplo. Mas a verdade é que a necessidade que nós temos de descobrir a que grupo alimentar ou grupos alimentares um indivíduo é alérgico vai depender se ele quer fazer ou não uma terapêutica baseada na evicção desses alergénios. Porque as opções terapêuticas podem ser várias. Uma delas é precisamente a terapêutica de eliminação na dieta, que é feita de uma forma empírica, porque, mais uma vez, repito, os testes alérgicos que nós fazemos para outras patologias não estão validados, nem têm um grande interesse na esofagite eosinofílica, portanto não vale a pena andar a fazer análise ao sangue ou à pele para detectar qual é o alergénio. Isso tem muito pouca reprodutibilidade. O que interessa mesmo é eliminar aqueles grupos que nós conhecemos como sendo mais frequentemente associados à doença em si e eliminá-los a todos, e depois ir introduzindo um a um e tentando procurar identificar qual é que leva ao despoltar da tal resposta inflamatória. Mas, mais uma vez, se o indivíduo optar por outras opções terapêuticas, em particular a terapêutica farmacológica, a necessidade de saber o porquê de ter a que é alérgico torna-se menos relevante, porque há pessoas que valorizam muito ter uma dieta mais liberal, não ter nenhuma restrição alimentar e não estão para ter passar por esse processo, que é perfeitamente legítimo, e aí a terapêutica farmacológica será a primeira linha. Aqueles que não querem de todo fazer uma terapêutica farmacológica e querem mesmo perceber a que é que são alérgicos para evitar a longo prazo, terão que passar por esse processo que pode ser relativamente moroso para se identificar os alimentos ao qual é alérgico. E quem não quer passar por esse processo, que opções é que existem? Em termos de ponto de vista farmacológico, hoje em dia temos algumas opções, não são muitas, porque, mais uma vez, estamos a falar de uma doença muito recente do ponto de vista do diagnóstico e da compreensão da sua fisiopatologia, o que faz com que, na verdade, a única medicação que está aprovada com estudos feitos exclusivamente para a esofagite eosinofílica, e foi aprovado como tal, é um biológico mais recente, o dupilumab, que entrou no nosso armamentário terapêutico mesmo nos últimos anos. Porque aquilo que nós utilizamos como fármacos de primeira linha acabam por ser medicamentos que foram sempre utilizados de uma forma off-label, porque eram utilizados para outras doenças e percebemos que também tinham benefício na esofagite eosinofílica. E quais é que são essas? Por um lado, os chamados protetores gástricos, portanto, os inibidores da bomba de prótons. Pode parecer estranho, porque é uma doença classicamente, é um medicamento classicamente descrito ou prescrito para sintomas gástricos ou doença do refluxo. Sabemos nós que existe uma ação terapêutica
específica desta medicação na esofagite eosinofílica. Uma parte poderá ser por efetivamente controlar a acidez gástrica, que não tem mal nenhum, mas neste caso pode levar a maior fragilidade da parede do esófago e permitir maior exposição aos alergénios. E, portanto, controlando a presença do ácido, poderemos melhorar a função de barreira do próprio epitélio esofágico. Mas sabemos também que algumas dessas chamadas de eosinófilos à parede do esófago, nessa cascata da resposta inflamatória, pode ser inibida por essa medicação. Nós não compreendemos ainda muito bem o que é que isso acontece, mas sabemos que isso acontece e, portanto, frequentemente até a primeira linha de tratamento, porque é fácil de tomar, nós já conhecemos o perfil de segurança da medicação e cerca de 40% dos doentes vão responder a esta medicação. Se me disser qual é o tratamento farmacológico mais eficaz, são os corticoides. Neste caso, os corticoides deglutidos. Portanto, o doente não toma comprimidos de corticoide, não faz inaladores de corticoide, não faz injeções de corticoide, engole o corticoide. O problema está, em Portugal, é que nesta parte, verdade seja dita, nós estamos um pé atrás na restante Europa, que é, nós ainda temos que utilizar os corticoides usados nas bombas da asma e arranjar soluções para que os doentes possam engolir essas formulações para elas se expressarem pelo esófago e controlar a eosinofilia e, com isso, melhorar a função do esófago. Mas é a terapêutica com maior taxa de resposta, à volta dos 60% a 70%, mas, mais uma vez, temos de fazer adaptações de medicações para outras doenças, o que nem sempre é fácil de cumprir, e estamos a falar de indivíduos habitualmente jovens, portanto, que muitas vezes têm maior dificuldade em adesão à terapêutica, têm uma vida mais ativa, muitas vezes esquecimentos e por aí fora, e são medicações que têm que ser feitas diariamente, porque esta doença não tem cura. E a progressão da doença ao longo dos anos pode levar a consequências mais difíceis de serem tratadas e maior impacto na qualidade de vida. Basta pensar que uma inflamação crónica não tratada leva à fibrose e depois as fibroses podem levar à redução do calibre do esófago, formação de estenoses, e aí as terapêuticas não funcionam tão bem, por um lado, e por outro lado pode ser necessária intervenção endoscópica para abrir caminho para que a comida possa passar, porque a medicação já não vai conseguir controlar essa resposta fibrótica e, portanto, quanto mais cedo nós atacarmos, melhor, e depois explicar aos doentes que o risco é muito alto se deixar de fazer a medicação. E não há o risco de cancro do esófago? Não está descrito, e não estando descrito, também não está recomendado qualquer tipo de vigilância desse furo. Agora, estes doentes acabam por fazer algumas endoscopias seriadas porque nós próprios estamos ainda a tentar compreender qual o comportamento a longo prazo da doença. Sabemos de analogia também de outras doenças alérgicas que esse risco é muito baixo e, portanto, provavelmente não se justificaria. Não há nenhum caso descrito na literatura médica de um cancro esofágico associado a uma doença, de uma esofagite eosinofílica não tratada, e por isso acreditamos que não seja esse o caso, nem deve ser um motivo de preocupação por parte dos doentes. Estamos mais preocupados, sim, com as consequências a longo prazo na função do esófago, que podem ser depois uma verdadeira chatice em termos de tratamento, porque ficamos sem grandes soluções. Há ainda a hipótese de alguns doentes poderem fazer terapêutica combinada entre o tratamento farmacológico e a dieta, porque nós sabemos que existem alguns grupos alimentares que são mais frequentemente associados, em particular a proteína do leite e o trigo. E às vezes, se o doente até tiver na história dizer assim, realmente eu tenho períodos em que não bebo leite e até estou melhor dos sintomas, e portanto pode haver na história alguma sugestão. Mas esses dois grupos alimentares, e até há quem defenda isso, que pode-se começar por uma terapêutica de eliminação, eliminar esses dois grupos, porque à volta de 50% dos doentes que respondem à terapêutica dietética vão responder eliminando um desses dois. E é mais fácil eliminar 2 que eliminar 6, por exemplo, que é todo o protocolo de eliminação. Estamos a falar de muitos alimentos. E temos uma questão, que é sempre que nós mudamos a terapêutica, ou a dose da terapêutica, ou a terapêutica em si, nós vamos ter que esperar 2, 3 meses, fazer uma endoscopia, ver se apareceu, se apareceram ou desapareceram os eosinófilos. E, portanto, imaginemos estar a fazer uma eliminação de vários grupos alimentares e a cada introdução, a cada 2 ou 3 meses, estarmos a fazer uma endoscopia para ver se apareceram os eosinófilos ou não. Isso, há muita gente que não está disposta a isso. Esse processo pode demorar entre 9 a 12 meses. Só para a terapêutica dietética, sem que garantidamente, apesar de mais de 70% dos casos a gente chega lá, mas ainda há uma porcentagem de doentes que, mesmo fazendo esse processo todo, não é aquele grupo de alimentos que ele é alérgico. Mas a partir daí é muito difícil nós sabemos. Portanto, acaba por ser a terapêutica farmacológica aquela que é mais utilizada no dia-a-dia. Se a pessoa estiver estável, responder bem à medicação, convém ser acompanhado na mesma pelo médico especialista, se o doutor ir fazendo endoscopias? Sim, aquilo que está a ver, apesar de não haver, mais uma vez, um protocolo bem definido em termos da vigilância a longo prazo desta doença, o que nós sabemos é que pode haver vantagem de
delimitado de acordo com a gravidade da apresentação e da gravidade das lesões esofágicas que nós já identificamos, fazer uma reavaliação clínica, pode ser de 3 a 6 ou 12 meses, dependendo da dificuldade que nós tivemos em controlar o doente, e fazer endoscopias seriadas a cada 1 ou 2 anos para perceber se estamos a manter a remissão histológica, endoscópica e clínica antes do doente manifestar sintomas. Porque se nós detectarmos que existe um crescimento da resposta inflamatória antes de aparecerem os sintomas, podemos modificar a terapêutica antes do doente nos aparecer novamente no serviço de urgência, porque perdeu a resposta à medicação que estava a fazer. E isto é muito importante, como é importante as novas ferramentas diagnósticas que nós estamos a desenvolver agora no passado mais recente, que já nos permitem também avaliar coisas como a propriedade de distensão das cavidades do tubo digestivo, em particular do esófago, que nos permite já inferir um pouco que impacto é que esta inflamação crónica teve na própria função do próprio esófago. E há indivíduos que estão muito bem do ponto de vista daquilo que nós estamos a ver na endoscopia, têm biópsias que já não têm eosinófilos, mas ainda se queixam de sintomas. Porquê? Porque provavelmente tiveram a doença durante muito tempo, aquela fibrose instalou-se, o esófago já não abre tão facilmente e nós não conseguimos ter tanta perspectiva. E essas novas ferramentas já nos permitem avaliar outras propriedades mecânicas do esófago, que podem ser, mais uma vez, uma ferramenta para nós selecionarmos doentes para terapêuticas mais, eu não diria agressivas, mas para imunomodulações com moléculas mais recentes que podem alterar um bocadinho o curso desses mecanismos de fibrose. Muito bem. Agradeço imenso a sua presença, Sr. Doutor, também esta explicação. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Fazemos agora então um curtíssimo intervalo. Estamos aqui com o Dr. Armando Peixoto, médico especialista em gastroenterologia, no grupo Trofa Saúde, Hospital da Boa Nova, também Hospital da Maia. Agora disponível para ouvir todas as suas questões relacionadas então com esta doença inflamatória crónica ou também outras que digam respeito a esta especialidade gastroenterologia. Deve, para poder aqui ver a sua dúvida esclarecida em direto, marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever, ou também tem à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e pode, precisamente por escrito, participar, enviar a sua questão, o seu caso, o seu testemunho. Avançamos com uma curtíssima pausa, estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já!